A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um Tadel, mais um treinamento, onde Deus ele vai nos dar a direção para que a gente possa fazer a obra dele com excelência, motivados e sobre a direção do Espírito Santo. É um prazer ter você aqui comigo neste momento, nessa terça-feira, e com certeza Deus ele vai nos dar direção e apontar o foco que a gente deve olhar, caminhar, estarmos preparados para a obra, para realizar a obra do Senhor aqui na terra. Vamos orar? Meu Deus querido e meu Pai amado e bendito, eu entro neste momento na tua santa e gloriosa presença, meu Pai, e te peço, Senhor, que o Senhor venha nos dar a direção, Pai, a direção correta, que o Senhor venha nos instruir, nos ensinar. Nós somos alunos, nós estamos aqui aprendendo e nós sempre temos que aprender contigo, que é o Mestre que pode nos ensinar, nos discipular, nos mostrar, Senhor, como nós podemos fazer a obra de uma maneira que a gente venha ganhar almas, resgatar vidas e fazendo a tua vontade. Pai, eu peço que o Senhor ilumine esse estudo, esse ensinamento que nós vamos ter hoje e que essa pessoa venha receber no seu coração, que ela tenha um coração ensinável e venha receber com alegria, para que ela possa frutificar cada dia mais na tua obra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre preparados para a obra. Preparados para a obra. Você sabe que nós temos que nos preparar para a obra do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele se preparou durante muitos anos e quando ele tinha 30 anos, ele deu início ao seu ministério. Assim também como os discípulos, antes deles fazerem a obra do Senhor, eles foram preparados ali durante vários anos, andando junto com o Senhor, para que depois eles fossem usados de uma maneira extraordinária. E assim somos nós também. Nós temos dons, nós temos talento, nós temos força de vontade, nós temos o desejo de sermos muito usados para ganhar almas, para discipular, para ajudar os sofridos, mas nós precisamos de direção. Nós precisamos estar preparados como valentes guerreiros da obra do Senhor, desse exército do Senhor dos Exércitos, não é verdade? Então, hoje nós vamos falar sobre preparados para a obra. Eu quero dar 3 pontos aqui hoje de como nós podemos fazer para nos preparar para a obra do Senhor. Muito bem, eu quero que você leia junto comigo 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 21. Vamos abrir 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 21. Que diz assim: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para a boa obra, para toda boa obra. Olha aqui, se alguém se purificar dessas coisas, será vasos para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Muito bem, então a primeira coisa que eu quero falar é sobre uma vida de santificação e comunhão. Isso mesmo. Para que a gente possa fazer a obra de Deus, nós temos que primeiramente cuidar da nossa santificação, da nossa comunhão com Deus, da nossa vida com Deus. É importante para aquele que quer ajudar outras pessoas, ser um instrumento nas mãos do Senhor, essa pessoa venha cuidar da própria vida dela primeiro. Porque qual é o segundo mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo. Se eu não estiver bem com Deus, como eu posso ajudar alguém?
como eu vou ter força, autoridade espiritual para resgatar uma pessoa e ajudar ela? Então é muito importante uma vida de santificação e de comunhão. E como a gente vai santificar, ter comunhão com Deus? Primeiro, nós devemos ter uma vida de oração, sempre estar falando com o Pai e ouvindo Ele também, falando e ouvindo a sua voz. Nós também devemos ter sempre jejuns, fazer jejuns de consagração. Nós fazemos jejum pela nossa vida espiritual. Nós também devemos cuidar de ter um bom testemunho, vigiar, tomar cuidado, que o diabo, o nosso adversário, ele vive como um leão buscando a quem ele possa tragar. Ele vive querendo fazer a gente cair, a gente tropeçar. Então é muito importante a gente tomar muito cuidado. Como Jesus ele disse, vigiar e orar. Amém? É muito importante também fugir do pecado. Eu costumo falar, o diabo a gente enfrenta em oração em nome de Jesus, mas o pecado a gente foge. A gente tem que correr do pecado, senão ele vem e nos cativa e nos derruba. Então é muito importante ter uma vida de santificação e de comunhão com Deus. É a primeira coisa, é a coisa mais essencial. É mais essencial até do que os dons, talentos, inteligência, sabedoria, capacitação. É uma vida com Deus. Porque aquele que quer viver uma vida dupla entre o pecado e a santidade não glorifica a Deus na obra. E sempre a gente vê muitos escândalos que acabam manchando a obra do Senhor, o nome do Senhor, na vida daqueles que fazem a obra de Deus. Porque de repente não cuidaram desse lado, não cuidaram de si, da sua vida com Deus, da sua santificação e da sua comunhão. Então você quer se preparar para a obra de Deus? Cuide da tua vida com Deus primeiro. Amém? Muito bem, vamos para o segundo ponto. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16, nós vamos ler o 16 e o 17, tá bom? 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos ler novamente? 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Muito bem, o segundo ponto que eu quero falar é, se você quer se preparar para a obra de Deus, você deve meditar e praticar a palavra de Deus. Como aqui a Bíblia nos falou, a Escritura, a palavra é inspirada por Deus para ensinar, repreender, corrigir, instruir, para que a gente esteja apto e preparado para a obra de Deus. Não tem como a pessoa estar preparada para a obra de Deus se a obra dela, a obra que ela faz para Deus, não está fundamentada na palavra de Deus. Como a Bíblia diz, que a casa firmada na rocha, que é a palavra, vai vir os ventos, vai vir a tempestade, mas não vai cair. Então, nós temos que firmar a obra não na nossa palavra, mas na palavra de Deus. Porque a palavra do homem, ora é verdade, ora não é. A palavra do homem, ora funciona, ora não. Mas a palavra de Deus não. Ela é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz, mais poderosa do que uma faca de dois gumes. Então, é muito importante, se você quer se preparar para a obra, que você venha meditar na palavra de Deus. A gente vê Jesus, quando encontraram Jesus, menino, onde ele estava? Ele estava na sinagoga, ali meditando na palavra de Deus, falando da palavra de Deus. E Jesus, ele deixou sempre claro a importância da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é que nos dá a base,
tudo que a gente faz para Deus deve estar fundamentado na palavra dele, direcionado para a palavra dele, pela palavra dele. É a palavra de Deus que vai nos dar o norte, que vai nos dar a direção de como fazemos a obra de Deus segundo a vontade do Pai, segundo a direção do Pai. A palavra de Deus que nos instrui como fazer a obra de acordo com a vontade do Pai. Então Jesus, Deus, ele fala, olha, é assim, é assim. A gente vê também na Bíblia, na palavra de Deus, exemplos também. E é muito motivador isso. A gente vê, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, os exemplos daqueles homens e mulheres de Deus fazendo a obra de Deus. Olha, a gente vê nas cartas de Paulo, né, por exemplo, aqui a Timóteo, a Tito, instruindo de como fazer a obra de Deus. A gente vê no Antigo Testamento também os exemplos ali de grandes homens de Deus. Então é muito importante, você que quer estar preparado para a obra de Deus, medite todos os dias, sempre na palavra do Senhor, que ela seja a base do seu ministério, de tudo aquilo que você fizer no reino de Deus. Muito bem, vamos agora para o terceiro ponto, que está em Tito, capítulo 3, no versículo 1, que diz assim: admoesta-os a que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Admoesta-os para que se sujeitem aos governantes e autoridades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Muito bem, então o terceiro ponto é obediência à liderança. Nós temos na Igreja do Senhor, sempre tivemos pessoas que estão à frente do trabalho. Deus ele vai contar comigo, com você, para estar à frente de vários trabalhos. E também ele vai nos colocar diante de pessoas que estarão na liderança, onde nós vamos ter que seguir a direção que Deus dá para essas pessoas. Na igreja nós temos vários ministérios, vários trabalhos, e Deus ele sempre coloca ali um líder, uma pessoa que está na frente, que é responsável, que está dando a vida dela, sacrificando uma parte do tempo dela em favor de estar ali recebendo a direção de Deus e passando para os seus liderados. Então, para que eu esteja bem preparado para a obra, para que eu venha fazer a obra da maneira que agrada a Deus, eu devo ser obediente, respeitar. É respeito às autoridades, é respeito aos líderes, aqueles que Deus vai contar com eles, que Deus vai levantar para estar ali na frente, para que a obra de Deus venha se desenvolver. Quando a gente tem uma equipe que anda junto, que fala a mesma língua, puxa, como o trabalho flui, como mais pessoas são alcançadas e cuidadas. E do contrário também, como é difícil para um líder quando ele está com pessoas, com liderados, com pessoas que não respeitam, que não entendem a visão do trabalho, que não conseguem andar junto. Como a própria Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo, não andarão juntos. Então é muito importante que você, que eu, estejamos sujeitos à nossa liderança, com toda a humildade, recebendo e colaborando com os nossos líderes para que o trabalho venha se desenvolver, venha andar de uma maneira que venha produzir muitos frutos no reino de Deus. Muitos não se sujeitam ou respeitam seus líderes e, além de darem mau testemunho, são orgulhosos e fogem da direção de Deus. A gente viu vários casos na Bíblia, né? Inclusive, o próprio Satanás, que era Lúcifer, não quis se sujeitar à autoridade do Senhor. A gente viu e foi penalizado. A gente viu também no deserto como Moisés sofreu com pessoas que não estavam debaixo da sua liderança, não respeitavam ele. Então é muito importante esse terceiro ponto, que aquele que quer estar preparado para a obra venha prestar respeito
obediência à sua liderança, que é constituída por Deus. Amém? Então foram esses 3 pontos. Primeiro, uma vida de santificação e comunhão. Segundo, meditar e praticar a palavra de Deus. Terceiro, obediência à liderança. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse Tadel, por esse ensinamento de hoje, e que, meu Pai, nós venhamos conseguir colocar em prática esses 3 pontos, para que a gente esteja preparados cada vez mais. Eu sei que tem mais coisas que o Senhor quer usar para nos preparar, mas essas 3 coisas são fundamentais para o desenvolvimento da obra do Senhor. Pai, então prepare cada servo, cada serva, cada homem de Deus, mulher de Deus, jovem, criança, adolescente, prepare para a obra do Senhor, Pai. E que cada dia mais a gente venha crescer, desenvolver e produzir muitos frutos para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado por você dedicar esses minutos, aqui para esse Tadel, para essa direção do Senhor. Semana que vem nós estaremos de volta. Deus abençoe e firme na rocha, em nome de Jesus.